E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo de uma forma leve, descontraída. Tanto que hoje o papo vai ser controle financeiro, como olhar o fluxo de caixa da melhor forma. E a ideia é fazer esse bate-papo com vocês, tanto que a gente pede bastante colaboração, troca, porque é muito gostoso. Mas, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ninguém mais, ninguém menos que uma das responsáveis em deixar todo o nosso marketing uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo ótimo, Gu. Tudo bem, gente? Bora lá que o assunto de hoje tem coisa, viu? Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto é o controle financeiro. Anotar, acompanhar, ela que é presente no nosso dia a dia. Mas antes a gente tem que entender o porquê. Por que a gente tem que fazer isso, Ana? Vamos conversar sobre esse negócio? Bora lá, que é importante, né? Acho que o anotar é uma das coisas que as pessoas mais reclamam quando falam de organizar as finanças, de fazer um controle financeiro. Assim, o que a gente mais escuta é, nossa, que saco, tem mesmo que anotar tudo? Sim, gente, tem que anotar. Por quê? Como é que você vai saber o que está acontecendo no seu dia a dia e evitar a surpresa no fim do mês se você não anota, se você não tem isso em nenhum lugar? Aí chega no fim do mês, gastou tudo que podia, que não podia, e aí faz como? Não faz, né? Então, o anotar ele é um instrumento importante do consumo consciente. Porque quando você vai anotando os seus gastos, a sua receita, você sabe o que está acontecendo com o seu orçamento, você sabe se você pode gastar mais, gastar menos, se você tem mais folga esse mês ou menos folga, se vai ter gastos mais para frente que você precisa se preparar. Você consegue também analisar os vilões do seu orçamento, falar, não, esses aqui são os gastos que me sugam todo mês, então eu tenho que dar uma atenção especial para eles, seja para otimizar ou para reduzir outros gastos para que esses também não te sufoquem, não te apertem. Você pode ver se você está gastando muito com besteira, se tem gastos que são prioritários e que você não está conseguindo gastar com eles. Enfim, são várias coisas que você consegue observar e tudo isso só anotando. Então, não tem jeito, né, Gu? Por mais que seja um clichê, né, do anotar cada cafezinho, cada balinha, tem todo esse ponto positivo, né? E é curioso como só de fazer isso, você consegue ter um controle muito melhor. Só de você olhar, você já fala, ixi, tô gastando muito aqui, tô gastando muito ali. Até mesmo nas minhas reuniões, quando eu vou fazer o fluxo com os meus clientes, é engraçado como até muda a voz, né? Não, mas tem mais tanto de comida. Ah, não, peraí que tem mais 3 aqui de comida, então tem comida também. Então. Aí a pessoa vai diminuindo, ela vai ficando com vergonha às vezes. Que ela vê que ela tá gastando muito com aquilo. Então, já fiz bate-papo que só na primeira reunião, onde eu vou entender cada caso, antes mesmo de virar cliente, a gente já faz o fluxo e a pessoa, caramba, eu tô gastando muito aqui. E aí quando vira cliente, fala assim, então, já reduzi isso aqui porque eu vi que tava ruim. Então é uma ferramenta realmente importantíssima, né? Total. E você consegue tomar decisões, né, sabendo o que está acontecendo. Porque não adianta só você saber, né, o conhecimento sem a ação, eu inclusive falei isso acho que no último episódio, conhecimento sem ação não é nada. Então, ao ter um bom controle, ao anotar, ao saber o que está acontecendo, você tem as informações concentradas em um lugar só, de um jeito muito fácil de perceber, de entender. Quando você entende essas informações, você consegue tomar decisões. Então, como eu falei, saber se você precisa reduzir algum gasto, saber se você pode gastar mais com alguma coisa, porque às vezes tem isso também, às vezes a gente pode gastar até mais com qualidade de vida, com lazer, e a gente nem sabe, porque a gente fica com medo, né? Então, quando a gente tem toda a informação na mão, a gente consegue tomar as melhores decisões para as nossas finanças, porque a gente tem todos os dados ali, né? Informação é poder, como já diria o Hobbes, a gente até estava conversando sobre isso antes. Isso também é uma outra crença que a galera tem, né? O controle financeiro não é só uma caça às bruxas que vai sair cortando tudo. Não, muitas vezes é você melhorar aquele gasto que você tanto quer. Então, será que cabe um curso a mais? Será que não cabe?
Será que eu vou poder morar sozinho o mês que vem ou não? Então tudo isso foi o que a Ana falou, né? Com informação você pode saber escolher. Então é uma ferramenta crucial. Se você não gosta, terceiriza, tem uma empresa tão boa, que eu já estou falando logo no começo aí, que pode te ajudar a fazer isso. Inclusive eu gosto muito das minhas reuniões, porque acaba virando um marco para fazer isso junto com os clientes, o que às vezes cai na rotina e não dá tempo de olhar. A reunião ela serve para isso, né? Para fazer um bate-papo, para fazer, e aí, vamos dar aquela olhada geral? E aí começa a cuidar da vida financeira mais de pertinho, que também é super importante. Boa. E quem tem renda variável, né, quem ganha valores diferentes todos os meses, ou quem tem gastos muito variáveis, isso é ainda mais importante, assim, é essencial, fundamental, imprescindível. Vou colocar todos os adjetivos possíveis aqui, porque como é que você vai saber qual é o seu padrão de vida, né? Quanto que você pode gastar com as coisas, qual o valor do aluguel que você pode ter, quanto que você pode gastar, se você não sabe nada, se é tudo variável. Às vezes você fica, o Guta vai estar falando de um cliente dele, né? De alguns clientes que são assim. Então, é fundamental, gente. Faz muita diferença mesmo. E já que eu falei sobre esse nosso auxílio em anotar, a gente gosta de deixar super flexível aonde você pode fazer isso, né? Porque cada pessoa tem uma facilidade, cada pessoa tem uma forma de anotar, tem gente que gosta de escrever, tem gente que é mais da tecnologia, então tudo é válido. Então você pode sim fazer o teu fluxo de caixa, né? Anotar quanto entra, quanto sai, quanto sobra, em papel, caderno, planner, não tem problema nenhum. Uma planilha no computador, ou até mesmo uma planilha em papel, também não é nenhum problema. Aplicativos, tem vários aplicativos que são legais. Então, aonde anotar, meio que não importa. O importante é, de fato, anotar. Acho que cada um tem os seus prós e contras, né? O papel é fácil porque muitas vezes ele já tá na mão. Você tem um bloquinho lá de notas que fica na sua bolsa, você pega, tira ele, anota rapidinho, acabou. Ou o aplicativo, que já tá no celular, tá todo mundo com o celular na mão 24 horas por dia, então é super prático. A planilha você consegue personalizar, você consegue ver as informações de um jeito muito mais completo, então para você fazer o controle às vezes fica muito melhor. Então você tem que olhar, né, os prós e contras antes de falar, eu vou por esse caminho, porque também é o que a gente falou, não adianta só anotar. Então, se você anota tudo no papel, mas depois chega no fim do mês, você mal consegue entender o que está escrito ali ou o que é cada coisa, talvez essa não seja a melhor forma de controle para você, né? Os aplicativos são uma forma que eu gosto bastante. Ainda prefiro a planilha, não tem jeito. Mas tem vários apps que podem te ajudar. E aí, muita gente pergunta, a gente já fez vídeo, inclusive, sobre isso. Tem vídeo e tem post no nosso Instagram sobre isso. E tem alguns apps que são legais. Então, você tem o Guia Bolso, por exemplo, que é um app onde ele já puxa os dados das suas contas, dos seus cartões de crédito, ele sincroniza tudo num lugar só. Então, você não precisa ficar anotando, né? Você só anota as transações que você fizer no dinheiro. Então, facilita muito para quem não tem muita paciência de fazer essa anotação tão certinha. Só que ele não é tão personalizável, ele tem bastante propaganda, ele tenta vender empréstimos, vender crédito. Então, tem algumas coisas que já não é tão legal. Você tem outros, como o Mobius, como Minhas Economias, que aí você coloca de forma manual. Então, ele tem 1001 recursos. Você pode colocar metas para os gastos, você pode ver as médias, você pode definir categorias, você consegue ver tudo de uma forma muito bacana. Então, quem gosta também desse manual para se obrigar a anotar, para se obrigar a olhar, também pode ser muito legal. Acho que são os três principais, né? O Guia Bolso, o Mobius, o Minhas Economias. E tem um outro também que eu esqueci o nome, um verdinho, que também é bom. Entra Organize. Nessa... Qual? Organize? Isso, Organize. Isso. Eu não sei se é Organize. É esse mesmo. Que também é bem legal. E ele, de todos, acho que é um dos que tem a interface mais legal, assim. É bem limpo, é mais bonitinho. Que o Minhas Economias, ele pode estar um pouco poluído, assim, eu acho. O Mobius e esse Organize, eles são mais limpos, mais modernos. Lógico que a versão premium do Mobius eu acho que seria a melhor de todas, que tem 1001 recursos, faz muita coisa e é muito bacana. Só que você não precisa pagar, né, gente?
Aliás, se você quiser, fica à vontade, mas não precisa. Então, entender cada um deles e ver o que funciona melhor para você, para o seu dia a dia, né, para o seu estilo de vida. E é um mercado que vem crescendo muito, né? Então esses apps também vêm se atualizando bastante. Eu lembro quando eu comecei a usar o Guia Bolso, tinha umas limitações, demorava um pouco para atualizar. Depois ele foi ficando cada vez melhor. Então tem muitas melhorias e eu acho que ajuda e facilita bastante porque foi o que a Ana falou, tá na palma da mão sempre. Então é um dos caminhos legais, por mais que eu, né, no meu dia a dia, eu uso uma planilha no Excel, onde eu edito, eu acompanho os meses lado a lado. Então também tem esse lado, né? Foi o que a gente começou falando nessa parte de onde anotar. Tem que ser onde você se sente mais confortável. Claro que talvez um papel, como a Ana colocou, dos prós e contras, fica um pouco mais complexo de você fazer uma avaliação de dados, né? Porque você não consegue somar automático, você não consegue puxar um gráfico. Então fica um negócio um pouquinho mais limitado. Mas, na parte de anotar, ele cumpre o papel. Entendeu a piadoca? Nossa, foi uma piada tão de tio que eu demorei até pra assimilar. Isso, eu ganhei nota máxima no Prêmio Multishow de Humor com essa piada. Entendi. Assim, muita gente tem preconceito, não vou dizer preconceito, mas tem medo da ideia de planilha, né? Porque fala, eu não sei mexer no Excel tão bem, não sei 1001 fórmulas, acho que vai ser mais difícil. Mas é o contrário, né? O Excel justamente facilita todas essas contas, puxar os dados de forma automática. Se você monta a planilha uma vez, pronto, você nunca mais vai ter trabalho. Aí é só preencher os dados lá que acabou, ela faz tudo pra você, né, Gu? A gente até tá desenhando aí, conversas de bastidores. Você que tá ouvindo aí, guarda segredo, um curso sobre como montar, como usar e como analisar uma planilha de fluxo de caixa. Tem muita planilha legal no mercado, mas muitas vezes não explica como usar. Então a gente quer ensinar melhor isso para dar essa independência para todo mundo. Então vamos ver quando que isso daí sai, né? Boa. Outro ponto importante que eu acho que vale a pena comentar e esclarecer para o pessoal é quantas vezes anotar. Porque também tem esse olhar para o planejamento. Acho que até em comparação com a bolsa, as pessoas acham que tem que ficar olhando para a bolsa todos os dias. As pessoas acham que vai ter que anotar os gastos todos os dias. A balinha, meu Deus do céu, que tarefa difícil, eu não vou conseguir encaixar isso no meu dia a dia. Eu mal consigo assistir minhas séries e tal. Mas na verdade não. Não, eu acho que cada pessoa pode determinar o seu próprio ritmo, o seu próprio esquema. Não tem uma regra, né? Aliás, poucas coisas nas finanças têm regra. Então, você quer anotar todo dia? Ótimo. Você quer anotar toda semana? Ótimo. Quer anotar todo mês? Ótimo também. O importante é você criar um sistema ou criar uma rotina onde você consiga ter os valores exatos de todos os gastos que você tiver. Isso é importante. Então, comprei uma balinha na lojinha da esquina. Pede nota fiscal, guarda a notinha, e aí, quando você quiser, você vai e transfere para sua planilha, seu aplicativo, para o seu papelzinho, né, para o seu caderno, para o seu planner, enfim. Comprei um negócio online, tem que anotar na hora? Online, ele ficou registrado no seu cartão de crédito, ou você pagou no boleto, então ficou registrado lá na sua conta do banco, ou em algum lugar tem que ficar registrado. Né, para você poder transferir esses dados para o seu controle depois. Agora, quando você vai fazer isso, com que frequência você vai fazer isso, depende, né? Inclusive, a técnica de controle que você usa, que a gente vai falar mais para frente, tem várias, interfere muito, né, nesse ritmo ou na forma como você vai lidar com esses dados, com esses valores. E outra, a forma como você vai anotar também pode mudar de acordo com os gastos, né? Você falou da técnica, mas cada gasto não acontece todos os dias. Então, sei lá, em uma semana você vai pagar todas as contas porque você canaliza ali cartão de crédito, aluguel, luz, água, internet, os boletos todos. Dali para frente, se você gasta muito no débito, é mais os específicos de comida, alguma coisa assim. Eu mesmo, por exemplo, eu anoto sempre quando acontece o gasto. Eu acho muito mais prático, porque realmente não acontece sempre. Então, é uma forma que principalmente porque eu já tô com o notebook, na verdade, aberto, trabalhando, voltei do gasto,
já vou anoto. Aí às vezes, tudo bem, eu passo o final de semana, ou dá alguns dias, entro no extrato do banco, até dando uma bronca na Ana, em vez de você imprimir e pedir a notinha fiscal, não, nada de papéis. Nós somos uma empresa eco-friendly. Mas a pessoa gastou no dinheiro. Rasga o dinheiro e gasta no Pix agora. Tem papel. Não, mas não precisa pegar a notinha, porque você vai ter ali o teu registro. Beleza, se você usou no dinheiro, você sacou, aí você não tem mais registro. Aí você pode comprar coisas ilícitas, dorgas, porque você não vai ter esse registro, né? Você tá ali como saque. Aí no caso, para você não esquecer, vale a pena você anotar na mão, salvar no celular, criar um bloco de notas, manda para você mesmo no seu grupo que tá escrito eu mesmo e eu, que nem eu tenho. Enfim, tem várias formas, tá? Mas o ponto que eu ia falar era isso, que eu acho que é legal, né? Você não tem gasto todos os dias. Então é uma coisa que você pode canalizar no final da semana, 15 dias. Acho que fica um negócio mais flexível, né? Aí depende, né? Tem pessoas, por exemplo, que não estão em home office, como a gente, que trabalham todo dia e aí todos os dias almoçam fora. Todos os dias tomam um cafezinho. Todos os dias pegam metrô, pegam transporte público, pegam Uber. Então vão ter gastos todos os dias. Agora, sei lá, eu, por exemplo, tô dentro de casa, no home office, se eu gasto uma vez por semana, quando eu saio para comprar alguma coisa no mercado, quando eu vou fazer alguma coisa na rua, aí é muito, é uma vez por semana. Então, rotinas diferentes pedem técnicas diferentes, pedem conceitos diferentes na hora de anotar, né? Aí segue o dinheiro, vai ter registro, né? O nosso sistema financeiro funciona muito bem. Exato. E aí até uma forma de controlar também é quando você está investindo, né? Então se você investe de uma forma constante, você pode meio que simplificar tudo isso, né? Entrada, saída e ter os investimentos mensais e tornar isso um pouco mais brando. Porque se você investe todo mês, vamos supor, R$2.000, então no outro mês você investe R$2.000, você não aumentou o teu gasto. Então também é uma forma de... preciso ficar anotando. Talvez se você canaliza o seu olhar no quanto você está investindo, se você já fez esse trabalho antes, né? Se você já mapeou bem, se você já fez uma gestão, já analisou, aí você pode olhar para os investimentos com uma forma mais tranquila. Pode ser um caminho de facilitar a vida, né? Pô, já estou investindo aqui R$2.000, já garanti, já separei, já joguei para a corretora, taca pau. Sim, porque esse controle que a gente falou, né, de tomar as decisões e tudo mais, é importante, mas se as finanças estão muito redondinhas, você também não precisa ser tão rígido com isso, né? Você pode também se permitir dar uma relaxadinha. Não é muito, também não é largar a mão e não saber mais o que está acontecendo, porque às vezes é o que a gente tinha falado, né, lá no começo, pode ter algum gasto que está rolando e que você está gastando com uma besteira ao invés de gastar com uma coisa que você realmente queria, ou que você nem sabe que você pode gastar. Então, você não tá acompanhando, você não sabe. E aí você pode pensar, tô investindo, tá tudo bem, não preciso olhar. E se você tivesse essas anotações, você entenderia isso. Então, é ter uma noção, né? Inclusive já aconteceu isso com a minha gestão com alguns clientes, né? A gente tava só no investimento, tá investindo tanto por mês, beleza, vamos distribuir lá a carteira, ver a proporção, ver se tá fazendo sentido, ver se precisa reavaliar alguma coisa. E aí depois de um período um pouco mais longo, 6, 12 meses, fala... E as contas, como que tá indo? Tá conseguindo fazer o controle bem? Tá olhando de perto? Não muito. Então voltar a ver. Aí fica olhando uns 3 meses seguidos, voltou a ficar normal, viu o que tá acontecendo. Beleza, volta aí pelo investimento. Então, você pode também ir passando, pode voltar, retroceder na evolução. Porque eventualmente também ali, até falando sobre os porquês de novo, você consegue pegar algumas falhas nos seus gastos. No sentido de, eu tô com 3 seguros porque eu fui no banco lá e o cara acabei fazendo. Me cobraram 2 vezes tal taxa. Eu estou com o celular muito caro e nem tava vendo. Então às vezes você tem alguns gastos pequenininhos ali que você não enxergou, que se você não anota, você não vai chegar nunca. E você falou do investimento, isso também é mais um porquê, né? Se você não sabe quanto que tá sobrando, se você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe quanto que você pode investir. Ou se você tem uma meta de investimentos, sei lá, quer investir R$200 todos os meses.
Se você não sabe quanto que está sobrando, né, se está sobrando 100 ou se está sobrando 300, como é que você sabe se você pode atingir essa meta esse mês? Perfeito. Independente se você vai tratar os seus investimentos como um gasto, o que também é uma forma que muita gente usa, né, para se forçar a investir. Então, o salário caiu na conta, eu já guardo o dinheiro do investimento e o resto é o que eu posso gastar. Para você determinar esse valor, você tem que saber, né, o que está acontecendo aí nas suas finanças, senão nem isso você consegue fazer. E aí agora você que está ouvindo a gente e fala, beleza, já entendi que é importante, vou acompanhar, mas quais são as técnicas? Como que eu vou fazer isso com perfeição? É o que você vai falar agora. E agora o Gustavo imitou o Jacan, que eu tô ligada. É a vergonha da profissão. Não, a gente não é a vergonha da profissão, a gente é magnifique. A gente já deu um mini spoiler agora nesse bate-papo, é que uma das técnicas que eu gosto muito é a do cartão. Eu acho que o cartão ajuda muito a gente a fazer esse controle, porque a gente não precisa se forçar a anotar, ou pegar as notinhas, como eu comentei, ou colocar tudo na hora. Não precisa, o cartão, ele já anota tudo, né? Ele já anota o que é o valor exato, e você tem esse registro na fatura no fim do mês. Então, eu passo absolutamente tudo no cartão de crédito. Eu já devo ter falado algumas vezes isso nesse podcast. Então, quem acompanha há bastante tempo já até sabe. Eu passo tudo no cartão de crédito. Tudo. Se eu pago 1 centavo numa bala... Tudo bem que uma bala não é mais 1 centavo. Mas se eu passo 1 centavo numa bala na esquina, eu vou passar no cartão de crédito. Então, no fim do mês, eu pego todos os dados da minha fatura, transfiro para minha planilha. E aí eu vou vendo o que está acontecendo, se eu gastei mais, se eu gastei menos do que no mês passado, quais foram os gastos que eu mais tive e tudo mais. E claro, ao longo das semanas eu vou acompanhando o valor da fatura, para eu saber se eu estou gastando muito ou se eu estou gastando pouco. Eu já sei quais são as minhas contas fixas, eu já sei mais ou menos quanto eu tenho de gasto mensal, então eu só preciso controlar realmente os meus gastos variáveis. E a fatura do cartão me permite fazer isso muito bem. É muito prático, eu recomendo todo mundo fazer o mesmo. E aí um alerta de um problema mega comum e cada vez mais comum, que todo mundo tem que ficar atento. Quando você compra alguma coisa e a pessoa que está te vendendo, ela usa aquelas maquininhas de PagSeguro, muitas vezes o nome está registrado de uma forma meio aleatória. Tá lá, Rodrigo Almeida, tá, Ana, sei lá o quê. Se você não anotar também o que é aquilo ali, você pode esquecer. E aí quando você, depois de um mês, você vai ver tua fatura, vai estar lá Rodrigo Almeida. E o que é o Rodrigo Almeida? Você não sabe se é comida, se é roupa, se é farmácia, você não sabe o que é mais. Então é uma coisa que também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes você não vai saber o que é. E aí, já complementando, porque aqui a gente é assim, uma pessoa super do bem, que já traz problema e já soluciona, cria uma linha na tua planilha, escrito outros, que você não sabe o que é. E aí você não fica também perdendo muito tempo para lembrar. Olha no calendário, vê, foi dia 12. Dia 12 eu tava em tal lugar, então foi cerveja, sei lá, X. Beleza, aí você vai tentar lembrar. Agora, puta, dia 12, não faz o menor sentido, não sei. Pô, em vez de você ficar caçando ou não anotar, joga no outros. Até porque também, se o outros ficar muito grande, quer dizer que você está com um problema de memória. Ou que você não está acompanhando muito de perto, então que você está esquecendo o que são os gastos. Então também é uma forma de você saber e lidar com esses problemas aí das maquininhas que não colocam o registro de onde foi feita a compra. E aí, se você sabe que você está com um problema de memória, você já pode usar os seus dados para programar uma ida ao médico. Identifica o problema, olha o fluxo de caixa e toma a decisão, como a gente tinha falado. Tá vendo, gente? Aqui é tudo um círculo. As coisas chegam em algum lugar. Exato. E além do crédito, também tem o débito, né, Gu? Sei que tem muita gente que tem preconceito com o cartão de crédito, mas o cartão de débito também pode ser usado da mesma forma. Até porque tem muita gente que tem medo de usar o cartão de crédito, né? Justamente para não se perder nas contas, já teve algum, sei lá, problema, ou às vezes até mesmo não tem cartão de crédito, né, preferiu não ter, enfim. Sim, você pode, em vez de passar alguma coisa no crédito, algumas coisas no débito e ficar muito confuso,
canaliza às vezes também tudo no débito. Então vai comprar a balinha que a Ana falou de 1 centavo, do Rodrigo Almeida, débito. E aí você, tudo que tá vendo, você tá acompanhando, você tá fazendo aquilo ali, porque tá entrando dinheiro, tá saindo, você tá vendo o que tá acontecendo. É uma forma também de você ter uma gestão, acho que mais prática, canalizar nesses tipos de gastos, né, ou formas de gastar, para não se perder em diferentes formas e às vezes acabar depois se somando e virando um valor muito maior, né? Exato. Aí o seu controle, ao invés de ser a fatura do cartão, vai ser o extrato da sua conta. Exato. Exatamente. Você já abre o ambiente do banco, seja no computador, seja no celular, e vai vendo. E aí, a parte boa é que você não precisa ficar pensando no processo do que você precisa fazer quando você vai anotar. É o que saiu, o que entrou, entrou. Então fica muito prático. Você vai ver lá. Só, obviamente, a parte que é importante é você ir categorizando. Então, Rodrigo Almeida, agora a gente sabe que é balas. Então, você vai e já coloca ali comida lazer, por exemplo. Ou se você é uma formiga igual a Ana, você pode criar uma linha balas para você se espantar com o tanto de chocolate Hershey's e Red Bull que você toma. Gente, eu nem sou tão formiga assim. Ultimamente eu tô mais no salgado que no doce. Eu vou ter a linha Pringles. Mas essa parte é legal, você consegue ir desenhando a tua planilha de acordo com o que você quer, e o extrato permite bastante você fazer isso. Exato. Tem gente que também não gosta nem do débito, tem gente que não gosta de cartão, que não gosta de mexer com dinheiro mesmo. Não sei quem hoje em dia, mas deve ter. Então, você também pode passar tudo no dinheiro. Só que aí você vai ter que anotar, não tem jeito, né? O que você pode fazer, e que aí sim é uma técnica que eu acho que é melhor, porque gastar coisas no dinheiro hoje em dia eu acho que mais atrapalha do que ajuda, e nem é tão seguro, né, ficar andando com o dinheiro na mão. Hoje em dia é tão mais fácil você ter um cartão e acabou. Mas você pode sim deixar um dinheiro separado para gastos específicos. Então, sei lá, vou deixar uma nota de R$50 na carteira para eu gastar com as minhas besteiras de comida, para minha bala, pro meu Red Bull, pro meu Hershey's e pro minha Pringles. Então, eu sei que esse é o valor que eu posso gastar no mês. Então, todo o valor que eu tiver em cédula na minha carteira, eu sei que já é o quanto eu tenho. Então, eu vou vendo o dinheiro sumir aos poucos, eu sei que eu tô gastando e eu sei quanto que eu tenho para gastar ainda, né, até o fim do mês. Então, também pode ser uma forma legal, tanto da gente controlar o gasto, né, de não deixar que ultrapasse um limite que a gente mesmo determinou, quanto de já saber quanto que a gente pode ou não gastar, de ir acompanhando, porque você vai vendo o dinheiro e diminuindo. Então, esse é um fator que eu acho que é o único motivo e razão, circunstância para usar o dinheiro hoje em dia. Ele tem um fator sensorial muito forte, né? Que você tem dó de gastar uma nota de 50 e não uma de 20, por exemplo. Você tem a sensação visual da diminuição. Então, antes estava uma nota de 20, agora está uma nota de 5, agora tem uma nota de 2 e por aí vai. Todos os outros é o pedaço de plástico que você aproxima na maquininha e o dinheiro foi embora. Então, você não tem essa sensação de perda. Então, a técnica do dinheiro para gastos específicos, seja para as besteiras, seja para algum gasto específico, ela tem esse poder psicológico muito forte que é interessante. Então, às vezes, ajuda. Se você está realmente precisando aí de uma mão, vale a pena também. Às vezes a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de se controlar. Tem gente que fala, cara, eu gasto muito com roupa e eu não consigo me controlar. Quando eu vejo um sapato na promoção, fico doida. Tá, e aí, você vai fazer o quê? Então, uma forma é isso, né? Você usar o limite do cartão, coloca um limite mais baixo, que é o limite realmente que você pode gastar, ao invés de deixar um limite a mais, porque aí você não consegue gastar mais do que isso, ou deixa um dinheiro já separado para você gastar com roupa, e é aquilo que você tem acabou, você não pode gastar de outra forma. Enfim, você vai criando mecanismos, não só para você conseguir anotar, né, e ter todos os valores bem discriminados para você colocar na sua planilha, no seu caderno, no seu planner, enfim, como também para você se controlar. É por isso que também dentro das gestões, do controle e tudo mais, tirar o dinheiro da frente o quanto antes é importante. Faz uma poupança programada, e mesmo que depois você tire da poupança e jogue para outro lugar, porque infelizmente não tem como você programar transferência automática, mas quando você tira da tua frente,
Então é um mecanismo também prático para você. Porque realmente, né, você vai ver ali a tua conta, você vê dinheiro dando sopa, se você não tem um controle, tem esse lado de compulsão, tem esse lado de não conseguir se controlar, mas se você tá desorganizado, você não sabe nem se você falta pagar a conta ou não, quando você vê, pô, tem 200 contos sobrando aqui, quer saber? Vou comprar tal coisa, eu acho que tá sobrando. E na verdade não tava, porque você esqueceu de pagar a conta de luz, aí você vai ter que fazer um milagre aí. Tem esses detalhes que realmente as pessoas se perdem mesmo, e se você tá nesse perfil, não se sinta sozinho, é muito comum. E não só você pode separar um dinheiro em dinheiro, né, em cédula, você pode ter cartões específicos. Sim, essa é uma parte também legal. É comum as pessoas que trabalham normalmente ter o cartão do VA, do VT, né, que a empresa vai lá e deposita o dinheiro normalmente. Você pode usar esses cartões ao seu benefício, até para poder canalizar, então o VA, o VR, você usar justamente para os gastos com lazer e mercado, mas você também pode contratar a parte. Seja um cartão pré-pago, você entrar no site da Sodexo, por exemplo, lá e solicitar um cartão específico para você e você injetar o dinheiro, ou você mesmo pedir um cartão extra para o teu banco. Então, eu queria ter um cartão de crédito aqui adicional para mim, sei lá, para meu parceiro, para meu familiar, para todo mundo gastar nesse cartão. E aí, eventualmente, você consegue caracterizar, ó, esse cartão aqui é o cartão da besteira, ó, esse cartão aqui é o cartão da parcela, esse cartão aqui é o cartão de tal coisa. Que aqui a gente está olhando, obviamente, para a parte organizacional. Claro que você também precisa olhar para a parte de gasto, né? Porque também pode ser que tenha uma taxa a mais, uma unidade a mais, etc e tal. Fica até visualmente mais fácil, né? Porque você vai ter um monte de plástico ali que você consegue colocar um post-it, cores diferentes. Então, ajuda bastante nessa organização e é um mecanismo que pode facilitar a tua vida. Claro que tem que lembrar de sair com o cartão certo para fazer a compra certa, porque também é uma coisa que eu escuto bastante, não tava com cartão, e aí eu gastei no cartão do outro e tal, e aí acaba bagunçando. Então tem que fazer a técnica, mas, porra, respeita, né, meu? Você vê que tá show de interpretações aqui nesse podcast, né, nesse episódio. Tô gastando o meu curso. O seu repertório. Exato. E aí, como a gente está falando de cartões, de contas, de separar gastos, também uma coisa que muita gente pode se perguntar é quantos cartões eu devo ter, ou quantas contas em banco, quantas contas em corretora, porque isso também interfere muito no controle financeiro, na sua organização, e não existe resposta certa, obviamente. O que você tem que saber é, quanto mais cartões você tem, quanto mais contas em banco você tem, mais difícil é para você controlar. Porque os gastos, os recebimentos, não vai estar tudo canalizado em um lugar só. Então, você tem mais faturas para olhar, você tem mais extratos para olhar, enfim. Então, às vezes isso pode até te atrapalhar. Eu sei que tem muita gente que gosta de ter vários cartões, porque, mas e se eu precisar, e se eu ficar sem limite, e se não sei o quê. Mas calma, você realmente precisa? Pense antes de você ter. Ao mesmo tempo, você ter mais de um te permite fazer essas divisões. Então, a gente até fala muito isso para quem tem empresa, né? Tem a sua conta da empresa, tenha só o cartão da empresa, faça essa divisão. E isso serve para outras coisas também. Então, tenha uma conta separada, ou nem seja só uma poupança, ou qualquer outra coisa do tipo, um lugar para você fazer um investimento, para ser a grana da reserva. E aí, outro lugar para ser a grana que você vai pagar as contas, para você movimentar no dia a dia. Então, tem um cartão só para as parcelas e um cartão só para você passar todos os gastos no dia a dia. Então, você já consegue fazer essa separação. Você já sabe quanto que você tem de parcela naquele mês e quanto que você tem só de gastos. Não fica tudo misturado. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer. O importante é você usar essas ferramentas a seu favor. Elas não podem te atrapalhar. Se a quantidade, seja para menos ou para mais, estiver sendo um problema, então você tem que revisar isso, né, e revisitar, entender o que pode ser feito para mudar. Ouviu a gente engolir o seco porque você tem várias contas também? A forma de você se organizar é você entrar em cada uma das contas que você usa e anotar. Eu tenho
um casal de cliente que tem conta em três bancos diferentes e também tem a coluna do dinheiro. Então, cada aba do Excel é um mês, e aí eu vou e passo, o cartão do Banco Bradesco, por exemplo. O que está acontecendo lá dentro? Aqui eu recebi o salário e transferi para a conta do Santander. Pô, beleza. Então, só isso? Só isso. Então vamos para o Santander. O Santander eu recebi essa transferência que eu fiz do Bradesco e paguei todas as contas, inclusive a fatura do Bradesco e do Banco do Brasil. Beleza? Então você anotou tudo o que aconteceu ali dentro. E no Banco do Brasil, só gastei no crédito, que a fatura já foi paga pelo Santander. Então você não precisa fazer nada ali do Banco do Brasil, por exemplo. Só, obviamente, anotar quando você for especificar os cartões. Então você também tem um caminho simples onde você entra no extrato e olha o que está acontecendo. Mas o que a Ana falou é exatamente o meu pensamento também. É muito bom, talvez, ter vários para esse olhar de organização, mas também traz essa dificuldade, porque também tem alguns clientes que têm várias contas, e aí várias datas, e recebe mais de uma data. Putz, é horrível. Se tudo entrasse num dia só e saísse num dia só, seria lindo, maravilhoso. A vida não é assim, não é mesmo? Por isso que um ponto super, mega, hiper importante, além do anotar, é o acompanhar. Porque se você anota uma vez por mês vendo a fatura, você tem que fazer esse acompanhamento frequente, independente, porque senão, como você vai saber se você está indo bem ou não, né, na fatura, se você vai estourar ou não? Então, o acompanhar é uma das etapas cruciais para dar certo. E aí não interessa, né, se você vai anotar uma vez por mês ou uma vez por dia. O acompanhar tem que ser frequente. Então, sim, quando a gente fala acompanhar, não é, quando eu vou anotar esse mês eu aproveito para dar uma olhada. Não, gente, o acompanhar, ele é uma etapa separada, ele é um outro processo. E aí, esse não adianta xingar, espernear, ficar bravo, tem que ser feito sempre. De certa forma também é simples, que você vai, olha e vê se está ficando dentro do que você eventualmente estabeleceu, né? Porque você precisa colocar meta eventualmente, acho que vale a pena até depois comentar um pouquinho mais de forma mais específica, mas é você ver essa evolução para você saber se está funcionando ou não, simples assim. Exato, porque não adianta chegar no fim do mês e falar, putz, esse mês eu gastei muito, hein? Você já gastou. A ideia é que ao longo do mês você entenda, putz, estou gastando muito. Então eu ainda tenho tempo de dar uma segurada para não deixar esse mês ultrapassar aquilo que eu defini como bom, né? Uhum. Muitos se perguntam o que deve ter, então, na planilha? Já que agora a pessoa falou, estamos no meio do ano, tá na hora de tomar vergonha na cara e ter uma planilha. Ana, conta aí, então, o que colocar na planilha. Vamos lá. A primeira coisa é a receita líquida. Então, quanto que você ganha? E sim, gente, você tem que colocar quanto que você ganha. Porque a gente vê muitas pessoas só se preocupando com os gastos, né? Gastei tanto. Só que tem gente que não sabe quanto ganha, por incrível que pareça. Principalmente se a pessoa ganha em mais de uma data, se a pessoa tem renda variável, né, não ganha valores fixos, trabalha por comissão, com vendas, ganha picado. Então, você tem que anotar todas as entradas, você tem que saber quanto que você ganha e líquido. Então, não interessa se seu salário bruto é R$ 2.500. Se só cai na sua conta 2.100, você tem que anotar 2.100, porque é o valor que você vai ter para gastar. Então, você tem que anotar tudo. Você tem VR, você tem VA que entra num cartão específico, faz uma linha só para isso. Você faz muita transferência entre os amigos, entre os familiares, e aí você ganha um dinheiro deles todo mês. Coloca lá a linha transferências. Você fez um resgate do investimento, mesmo que seja até um CDB de liquidez diária que você movimenta sempre na sua conta, né? Se teve um rendimentozinho, se você tem um valor a mais que você vai receber, anota o resgate, anota o rendimento. Se você tem um reembolso do plano de saúde ou de qualquer outro gasto, anota esse reembolso. Então, tudo que foi valor que você ganhou, que foi renda, que foi positivo, tem que estar ali anotado. Então, até os centavos, assim. Porque senão, você não vai conseguir fazer as contas e não vai bater, né? O que você está vendo dentro do seu banco que você teve de saldo ou que teve de entrada não vai bater com o que está na sua planilha. E tem que bater os valores exatos até
até centavos. E essa parte é importante porque é comum as pessoas quererem compensar, né? Eu gastei com plano de saúde R$200 e o meu plano me reembolsou R$200. Então não vou colocar nada, porque um anula o outro. Tudo bem, até tá certo essa forma de pensar. Só que e se teu plano atrasar o reembolso? E se teu plano reembolsar menos ou mais? Como que você vai saber? Então é importante ter essa gestão muito fiel para até também ficar mais simples. Foi o que eu falei, você nem precisa pensar. Entrou, saiu. É só copiar e colar e colocar na categoria certa. Então não precisa os reembolsos, né, do amigo. Você pagou o lanche para todo mundo ali no teu cartão para facilitar e depois o pessoal foi pagando para você. Não precisa querer compensar. Faz exatamente o que você está vendo no teu extrato para facilitar a tua vida. Vai por mim, segue essa dica. Boa. E tem os gastos propriamente ditos, né? Que aí também não tem como fugir. Esse a galera já costuma anotar, né? Então, anota tudo mesmo. E lembrando de pôr também as parcelas, quando você está detalhando o cartão de crédito, às vezes a gente esquece, né? Porque ela está ali recorrente. Você pode até, se você quiser, criar um ambiente específico das parcelas, porque é legal você saber quando que acaba, porque é uma forma de você programar os próximos que você quer ter, quando que alivia melhor o cartão, de forma geral. Então é bacana. Taxas, multas, impostos, IOF, LIS, juros mora, tudo que tem a ver com taxas aí, pode anotar sim os centavozinhos, porque também é outra coisa que a gente esquece, porque não é do comum, né, do dia a dia, mas ele tá ali consumindo. Anuidade que você paga, então anota tudo. No final das contas, assim, é de fato passar o olho no extrato e copiar ali saídas, tá? Então é importantíssimo ter esse tipo de gasto. Exato. Então a gente, sei lá, paga imposto de renda pela declaração anual, né? E aí tem que emitir o DARF, tem que pagar. A pessoa esquece, porque não vê isso como uma conta. Ou, eu tenho renovação de seguro esse mês, ou tem que pagar IPVA, ou paguei uma multa no carro. Esquece porque não tá no dia a dia. E não, você tem que anotar, né, absolutamente tudo que for um gasto. O seguro que você paga do cartão de crédito de R$4,99 que já tá lá na fatura. Tem que anotar tudo, gente. Tudo. E esses gastos esporádicos, né, eu dei até o exemplo agora do imposto de renda ou do seguro do carro. Tem coisas que a gente gasta uma vez no ano e só. Muita gente comete o erro de pegar o valor total e dividir por 12. Então, colocar como se fosse um valor recorrente baixinho, né, todo mês. Só que essa não é uma forma muito legal de notar, porque você perde o parâmetro. Como muitas vezes a gente olha para a planilha de forma anual, né, então a gente faz linhas para cada gasto, para cada recebimento e tudo mais, e a gente coloca os gastos por colunas, então cada mês é uma coluna, a gente consegue visualizar na mesma planilha o nosso ano. Então é importante você colocar aquele gasto naquele mês. Então, você olha nas planilhas dos anos anteriores, você fala, todo ano eu tenho esse gasto. Então, eu já consigo me preparar para ele no próximo, porque eu já sei que ele vai acontecer. Você consegue tirar médias, enfim. Então, ele é um gasto específico dali, não é um gasto recorrente. Se você não anotar da forma certa, pode ser que até confunda, né? Não fica uma informação exata, fica uma informação incorreta ali na sua planilha. Sim, até ajuda também o botijão de gás. Tava pensando aqui, né? Você falou desses gastos esporádicos e às vezes não necessariamente os anuais, às vezes aqueles que você faz a cada X meses, 3, 6 e por aí vai, também ajuda. E aí por isso que eu lembrei do botijão de gás, porque a senhora minha avó, que não tem acesso a um computador, né? Ela anota naquele calendário atrás da porta da cozinha. Mas quem tem mais um calendário hoje, né? As farmácias não estão dando os calendários, né? Inclusive fica a dica, as farmácias, né? A gente gosta de calendário. Então você consegue olhar na tua planilha e ver, eu comprei o botijão, já vai fazer 2 anos, tá chegando perto de comprar um outro, porque eu cozinho muito pouco. Então você consegue saber quando que vai ter o próximo gasto esporádico, você consegue já se programar. Opa, mês que vem tem o salão de beleza lá, que é hora de dar aquela recalchutada, então você já prepara o bolso. Então também facilita até nessa organização do consumo do dia a dia, quando você coloca no mês certo, em vez de você dividir pelo período de frequência que você tem. Então também é importante anotar certo, e não queira, entendeu? Faz certo.
E aí, nisso, você pode criar essas linhas específicas, né? Então, sei lá, o próprio botijão, se você quiser, pode ficar numa linha específica. Então, você consegue tornar a tua forma de anotar, a gente fala planilha, mas pode ser no papel também, né? Quando a gente fala linha, também é linha no papel. Totalmente personalizável e em cima daquilo que você quer. Então, por exemplo, eu gasto muito com livro. Pô, legal, crio uma linha específica para livro. Eu gasto muito em farmácia. Mas farmácia, o que é a farmácia? É remédio ou é perfumaria? Então, às vezes, também vale a pena separar. Então, você pode, ou inclusive, agrupar coisas que você só transfere. Então, por exemplo, Gustavo, eu não pago as contas de casa especificamente. Eu transfiro para minha mãe, por exemplo, 500 conto. Eu posso colocar minha mãe, eu posso colocar casa? Pode, não tem problema. Você pode colocar a forma que fizer sentido para você também. Acho que a planilha é livre, meu amor. É isso, né? E você pode até criar linhas e depois tirar, né? Se são gastos que você não tem mais, se são gastos que não fazem mais sentido, vai mudando, vai personalizando. O importante é as informações estarem todas ali. E, por fim, não é só gastos, não é só ganhos que a gente tem que colocar. O saldo é importantíssimo, né? É a parte da conta. Na verdade, é a informação mais importante, que é o quanto está sobrando. E aí, nessa hora, tem 3 saldos, vamos dizer assim, que a gente precisa anotar, né? Você tem o saldo depois que você pagou todas as suas contas. Então, entrou X esse mês e saiu Y. Quanto que é um menos o outro? É isso que você tem que fazer. E aí vai dar o saldo. Então, esse mês sobrou tanto. Tem o saldo depois dos investimentos. Então, desse tanto, sei lá, sobrou R$1.000. Eu investi 900. Ok. Então, qual que é o saldo depois do investimento? R$100. E tem o saldo acumulado, que mês passado sobrou R$100 também. Então, juntando o que sobrou do mês passado com esse mês, eu tenho R$200 lá na minha conta. Você ter essas informações é importantíssimo para você entender o que está acontecendo no seu mês a mês. Tem gente que só coloca o saldo das contas, né? Então, paguei todas as contas, sobrou tanto. E aí a pessoa investiu, a pessoa não sabe quanto que tem na conta, quanto que não tem, nem sabe nem quanto que foi investido. Então, fica sem registro. O contrário também é ruim. Anotar só o saldo depois do investimento, porque você não sabe se você está gastando a mais, se você está gastando a menos, como é que está o seu padrão de vida. Porque, em teoria, você investiria tudo que sobra, né? Então, não deveria sobrar nada. O saldo deveria ser 0 todo mês. Mas isso não significa que você está no 0 a 0. Não, é porque você está investindo. Então, você tem que ter também a noção dessas diferenças. Quanto que está sobrando depois que você paga as contas, quanto está sobrando depois que você investir e quanto que está acumulando, né? Quanto que já veio do mês anterior. Perfeito, é exatamente isso. Às vezes a gente acha que só fazer a continha, né, que nem você falou, um menos o outro e já está tudo ok. Você pode começar desse jeito, mas dá para ir melhorando e extraindo essas informações, né? Na nossa gestão a gente faz essa parte do antes e depois do investimento, justamente pelo que a conta que a Ana falou, né? A ideia era que fique 0, mas aí como que você vai fazer? Se você ficar só acompanhando depois do investimento, você nunca vai ter uma evolução ali, né? Para você mesmo olhar para a tua vida financeira, saber quanto vai dar para investir, etc e tal. Porque o saldo, no final das contas, é o que vai direcionar para você dimensionar os teus objetivos, né? Você sabe quanto que você pode juntar por mês e quanto que você vai acumular em X tempo também, né? Exato. Até para você falar, né, desse saldo, quanto que vai para minha reserva, quanto que vai para minha aposentadoria. Tudo isso você começa a olhar em cima desse cara aí que é super importante. Por isso que o controle é tudo importante, para no final o resultado ser o saldo que você tanto quer, até porque ele vai te alertar. Tá alto, tá baixo, preciso cortar gasto, posso gastar mais. Aí é análise de dados. E tem várias coisas para analisar, né? Vamos entrar nessa parte? Bora. Foi o que eu falei, a planilha você pode começar de uma forma simplista, ir anotando, detalhando, e depois você ir evoluindo. Então, assim, quando você está no computador, você consegue perder um pouquinho mais de tempo e criar algumas coisas a mais para trazer números que complementem a tua análise, né? Então, por exemplo, você puxar a média de gastos que você tem de forma global, mas também de forma específica.
Você tem lá 5 meses que você anotou quanto que você gasta com besteiras, por exemplo. Vamos supor que a média está dando R$500. E aí, se você tem um mês que você gastou 700, pô, ficou muito fora da média que você costuma gastar. O que aconteceu naquele mês que te fez fazer isso? Ah, foi um aniversário do fulano. Pô, beleza, então tá justificado. Você entendeu o que aconteceu. Ou não teve nada especial, gastei mesmo a mais. Pô, então tem que dar uma segurada. Agora, quando você só olha isolado 700, você não sabe se é muito, se é pouco. Agora, quando você tem uma média, aí, opa, você consegue parametrizar. Isso também para os ganhos, né? Quando a pessoa ganha de forma variada, saber as médias é fundamental. Então, ajuda muito. A média é um número que eu gosto bastante. Porque se você não tem parâmetro, né? Você vai falar o quê? Se alguém perguntar quanto que você ganha, como é que você vai fazer qualquer planejamento? Você tem que pegar pela média, não tem jeito. Sim. Até para também você saber o que você pode colocar a mais ou a menos no teu orçamento. Inclusive saber quem são os vilões, né? Quais são os seus maiores gastos. Então, copia todos os gastos e os números, pode ser inclusive as médias, e cria um filtro. E olha, quem são os 5 maiores gastos? Será que esses são os caras que você tem que dar uma atenção especial? Dependendo do gasto, foi o que a gente falou no episódio anterior sobre economias fáceis. Às vezes você não consegue otimizar, mas às vezes você consegue. Então, é entender. Ah, aqui é aluguel, não tem como, vai pro próximo. Ah, aqui é as besteiras, então tem como. E ir olhando um a um. Então, saber os que mais pesam, quem é o que puxa lá o orçamento também é uma boa. Uhum. Por mais que, assim, você falou do aluguel, mas até o aluguel tem como repensar, né? Tudo tem como repensar. Você olhando para esses maiores gastos, vou comentar o mesmo caso que eu comentei, acho também no episódio passado, que na época em que eu fazia a consultoria financeira, né, eu tive uma cliente que esses 5 principais gastos dela, tudo era relacionado ao carro. Então era a prestação do carro, o segundo era a gasolina e o terceiro acho que era o seguro que ela estava pagando, porque ela escolheu pagar parcelas maiores. Você olhou e você fala assim, cara, você não tá conseguindo fechar o mês no azul. Olha para esses gastos. O carro é o que tá pesando no seu orçamento, porque os 3 primeiros são do carro. Então, você consegue tomar decisões, né? Falar, putz, de repente eu posso pensar em vender, eu posso pensar em trocar de carro, pegar um carro mais econômico, mais barato. Enfim, tem 1001 coisas que você pode fazer. Olhar para esses 5 principais é fundamental também. E isso não só se, tá faltando dinheiro, tá, gente? É o mesmo caso que a gente já comentou também no começo. Mesmo que esteja sobrando, é legal ter noção, porque às vezes você tá gastando com besteira e nem sabe. Sim, é o que a gente já falou em vários posts diferentes. Os pequenininhos somados, dá R$1.000 no final do mês. Exato. Então é ficar atento. Recente eu fiz uma reunião com a cliente que ela se espantou com a quantidade de gasto com farmácia. Fugiu completamente da média que ela costumava gastar. E aí, o entendimento que você começa a visualizar é aquilo ali são coisas que vão durar mais tempo ou esse é o novo normal? Isso você também consegue ter uma noção avaliando os dados. E, obviamente, além dos gastos, você consegue também entender qual é a média de investimento que você está fazendo para recalcular a rota, né? Saber se você está, quero me aposentar daqui 30 anos, é isso, não é? Quero comprar minha casa, é isso, não é? Quero ter filho, é isso, não é? Então, tudo isso você começa a ver pelas médias que você está conseguindo, porque às vezes, para quem ganha variado, aquele mês não deu, mas no outro você recompensou. Então, sei lá, no mês você zerou, no outro você colocou 2, tua média é 1.000, show de bola. No outro você colocou 3, no outro você colocou 100. Então, você vai calculando a tua média. Obviamente não vou fazer essa média de cabeça aqui, mas você vai entendendo. Então, na média, você investiu tanto, é o caminho que você vai chegar. Por isso a importância, né, de colocar todos os dados no mesmo lugar. Então, os gastos, os ganhos, tudo pelo ano, porque você consegue ver um panorama geral, né? Parece que colocando assim visualmente, lado a lado, fica tão mais fácil de entender. Por isso que a gente gosta tanto da planilha, gente. Não é à toa, Excel não tá pagando a gente pra fazer jabá. Patrocina nós, né? É, aquelas. Mas se tiver interesse, estamos interessados também.
Já que a gente falou de olhar muito para a planilha também, dá para ter uma aspira de porcentagem, né? Quanto que cada gasto representa e ver o quanto que você está gastando, comparando com o que entra ou do total e olhar para isso. Pensar nesse lado, né? A gente vê em muitos lugares, principalmente influencers que falam de finanças, profissionais da área, falando, não, você tem que gastar 60% com gasto fixo, 30% com gasto variável, 10% com gasto adicional, né? Isso fora a porcentagem que você vai investir, né? Então, isso dentro dos seus gastos. Então, tem umas regras muito rígidas, né? Valores muito definidos, como se fosse um beabá mesmo. E a gente não gosta muito dessa história, para falar a verdade. Porque cada caso é um caso, né? A gente fala isso até na nossa palestra. Às vezes você é uma pessoa jovem, mora com os pais, está começando a trabalhar agora. E aí, você ganha lá os seus 2, 3 mil reais por mês e você só tem os seus gastos, você só gasta com o seu cartão de crédito, que é para sair, é para fazer um curso, é para comprar suas coisas, cortar o seu cabelo. E aí? Você vai conseguir guardar muito mais do que uma pessoa que já tem filhos, que tem um monte de gasto fixo, tem família. Então, o que você vai gastar, o que você vai guardar, com o que você vai gastar, é muito diferente, né? Você pode gastar tudo só com gasto variável. Ainda assim, você está fazendo um bom controle, está investindo, ótimo. Você pode só ter gasto fixo. De novo, você está tendo um bom controle, está investindo, ótimo também. O importante é você ter noção, né, do que está acontecendo e não tá faltando. Especificamente, cada gasto ter sua porcentagem, ou ter sua regra de porcentagem, eu concordo que não faz muito sentido. O que talvez faça um pouco de sentido é quanto que você está gastando e o quanto você vai guardar. Então, o ideal seria entre 10 e 30, mas foi o que a Ana falou, se você conseguir investir, nem que seja pouco, começa com esse pouco e depois vai melhorando. O oposto também, se você tem a oportunidade de investir muito mais, invista muito mais. Tipo, não, eu conseguiria investir 50%, mas aqui fala que eu tenho que investir 30%, então eu vou torrar 20%. Não, aproveita. Mas também não é de todo mal, porque você consegue pegar alguns parâmetros, né? Um que eu acho que as pessoas têm dificuldade e perguntam muito, por exemplo, é com lazer. A galera das porcentagens estipulam que você gaste entre 5% e 10% com lazer. Então, quando as contas estão um pouco mais apertadas e você quer ter esse visual, é uma coisa que você pode até pensar. Claro que, foi o que a Ana falou, você pode aumentar ou você tem que diminuir dependendo da saúde financeira que você tá. Por isso que a gente adora muito a resposta do depende e ela entra muito aí, porque eu não sei como que é a tua vida, né? Eu não sei quais são as suas responsabilidades. Eu sei que você tem que pagar as suas contas e tem que investir. Agora, a proporção em cima disso é tudo trabalhado. Exato. E até a própria história de lazer, né? As categorias, elas não são também rígidas. Porque para alguém você comer fora no meio da semana, isso foi uma coisa que a gente até internamente já chegou a discutir. Comer um McDonald's em dia de semana é lazer ou é alimentação no trabalho? Não sei, tem pessoas que podem considerar como lazer, tem pessoas que podem considerar como alimentação no trabalho. E aí, por mais que a gente tenha a nossa opinião sobre isso, né, os nossos guias, se você quer considerar diferente, tudo bem, o importante é você saber para onde que tá indo. Se você fala, não, eu acho que esse McDonald's é lazer porque eu não precisava comer nele, eu poderia ter levado marmita e eu escolhi comer, então para mim eu vou colocar como um lazer que eu quero entender que eu fiz a escolha de gastar quando eu não precisava. Ótimo, maravilha, é isso que você precisa, né? É ter essa noção, é entender o que está acontecendo com os seus gastos. Então, se eu chego para todo mundo e falo, galera, McDonald's é lazer, tá bom? Aí pode ser que uma pessoa que comeu no McDonald's, porque já ia comer na rua mesmo, trabalhando, e comeu lá porque estava na promoção, vai colocar como lazer e nem era alimentação no trabalho. Enfim, então, nada é regra, nada tá escrito em pedra. Tudo você tem que olhar o seu caso. Sim, e esse olhar você consegue puxar para suas metas, né? Então, já que você entendeu o quanto você está gastando, qual é a meta que você quer chegar? Os R$500 é o que eu considero saudável para mim. Ou não, quero dar uma reduzida porque eu quero, no final do ano, sei lá, trocar minha moto. Então, você tem coisas que você consegue parametrizar o teu gasto. Se você quer um objetivo mais longo e você consegue diminuir o quanto você está investindo, então você pode aumentar o quanto você gasta. Eu queria fazer um curso.
Beleza, então você vai investir menos porque você vai fazer um curso, você vai investir em você. Então o seu lazer ele vai ser, né, comprometido com isso, então ele também vai ter que ser reduzido. Então você começar a colocar essas metas. Para cada coisinha você vai definindo e é a meta tua, né, personalizada para Ana, para o Gustavo, e não para, você que tem entre 18 e 22, gaste assim. Não, cara, coloca a tua meta. E aí, acho que uma dica legal também para a meta, que eu vejo muita gente se perder, é a meta mensal versus a meta semanal. Tem algumas metas mensais que fazem sentido. Agora, tem algumas que você não está acompanhando aquilo ali por mês, né? Você está acompanhando na semana. As besteiras são assim. Quando você vai pedir um iFood da vida, você olha e fala, ontem eu pedi porque teve jogo, fui lá e comi umas besteiras, legal, deu tanto. Será que essa semana ainda posso pegar? Então, faz mais sentido você ir por esse lado de colocar na semana. E assim, só um complemento, né? Por mais que a gente use essa palavra, o Google gosta bastante dessa palavra, eu não sou tão fã da palavra meta, porque dá a impressão de que é algo a ser batido, que é algo a ser alcançado. Então, se eu coloquei a meta de R$200 para lazer, então, bora, Ana, você consegue, vamos gastar esses 200. E não é isso, né? Na verdade, é um limite. Então, coloque limites para cada um dos gastos. Então, esse eu posso gastar até tanto, esse eu posso gastar até tanto. E aí você olhar para aquilo como um valor que não pode ser ultrapassado. Gastei menos que aquilo? Maravilha, ótimo, perfeito. Não vou gastar porque, minha meta é 200, gastei só 150, então deixa eu gastar esses 50 aqui com uma besteira. Não, você até pode se você quiser, porque você se propôs a isso. Mas não é a ideia, né? A ideia é que você tenha isso como um limite, como, mais que isso não rola de jeito nenhum. Até dentro disso, você também consegue projetar naquilo que você quer gastar. Você sabe que semana que vem você vai ter aniversário do fulano e, sei lá, você quer comprar um presente legal. Então você pode essa semana segurar com algum gasto específico para na outra semana você gastar. Ou você viu que nessa semana você nem precisou pedir besteira, então meio que acumulou para a próxima. Claro, também você não precisa, foi o que a Ana falou, tenho 300 agora por semana, então vou forçar a chegar nisso. Não, você gasta o seu normal e no final do mês sobrou, é investimento. Acumula para o próximo mês, talvez. Enfim, você joga para frente. Então tem também essas inteligências na programação. Eu sei que vai acontecer, então eu seguro essa semana para na próxima fazer melhor. Bom, já que a gente falou de meta, também dá para falar das metas e dos controles quando envolve mais de uma pessoa, porque é muito fácil você colocar a meta para você, agora quando envolve mais um serzinho aí na relação, pode ser que fique um pouco mais complexo. Então, como fazer o controle quando é grupo, família, amigos, moro numa república, é uma galera? Ana, vamos falar. Isso é uma parte um pouco mais complicada, né? Porque quando você divide contas com outras pessoas, e aí não só contas fixas como o aluguel, o condomínio, mas água, luz, supermercado, quando tem coisas que não dependem só de você, tem que ter algum tipo de organização, né? Algum tipo de controle, porque como é que vai dividir os gastos? Como é que vai dividir as contas? Quem que vai pagar o quê? Né? Como é que você vai saber quanto que você deve para alguém, quanto que as pessoas te devem? É complicado. Então, nesse caso, assim, não tem escolha. Você tem que fazer um controle, porque senão ferrou. Daí quando você vai ver, você tá pagando pela casa inteira sozinho e ninguém mais. O resto tá gastando com besteira ou investindo e você lá pagando tudo. Não queremos que isso aconteça. Não seja essa pessoa. Exatamente. Então, quando é casal, eu acho que uma coisa que é muito mais comum de acontecer, a gente já inclusive falou sobre isso em podcast, já falamos no Agora Du, é dividir as contas proporcionalmente. Lógico, vocês podem escolher dividir 50-50, né? Cada um paga metade, tá tudo certo. Mas se às vezes tem um que ganha muito mais do que o outro, talvez faça sentido dividir nessa proporção. Então, se pega tudo que vocês ganham, né? Dá 100%. Só que dentro da receita que entra dentro de casa, um ganha 60%, outro ganha 40%, então um paga 60% das contas, o outro paga 40% das contas. Então fica proporcional, né? Porque se dividir 50-50, a pessoa que ganha menos vai acabar pagando um percentual muito maior do salário dela, né?
Não é isso que a gente Fica mais quer. pesado, né? Não é o que a gente quer, às vezes. Parece que ela tá segurando muito mais do que a outra, né? Tipo, a outra poderia pagar mais porque ganha mais. Então, faça essa proporção. É uma forma bem bacana, eu já conheço várias pessoas que são assim, casais, moram juntos e funciona muito bem. Quando a gente fala também dividir proporcionalmente, paga 60, paga 40, não necessariamente, e eu acho que até inclusive é mais prático, em todas as contas. Então, quanto que deu a luz? Deu 100? Então você paga 60, eu pago 40, tá bom? Tá bom. Não, é mais fácil você... Quais são todas as contas? Todas as contas deram 5 mil. Então eu vou pagar 60 e você vai pagar 40. Quais são as contas que juntando elas dá 60%? É a luz, é a água e a internet. Beleza? Beleza. Então eu vou ficar aqui com o mercado e com não sei o quê. Tá bom? Tá bom. Fica mais fácil do que você dividir todas as contas, uma por uma, e ir pagando. Então junta tudo, faz a contabilidade e no final passa o cheque. Ou assim, uma pessoa, o que ganha mais, por exemplo, que ganha 60%, paga todas as contas, se conseguir, e aí depois que ganha 40%, faz um Pix, faz uma transferência. Enfim, o importante é ter esse controle, é ter essa organização. E aí, nesse momento, é importante os 2, ou os 3, ou os 4, enfim, a família, os amigos, né? As pessoas que estão dividindo. Exato, obrigada. Os envolvidos, eles têm que estar juntos. Não adianta um fazer o controle e saber exatamente quanto estão as contas e os outros não, né? Nem sabe o que está acontecendo, porque às vezes teve um que gastou com alguma coisa para casa e não falou para ninguém. E aí depois, quando já tá tudo dividido, aí ele fala, tem mais um negócio. Aí você fala, putz, tava tudo transferido, tava tudo dividido, agora vamos ter que fazer mais uma nova divisão. Todos têm que ter essa noção, né, de ter o controle igual, de saber igual, porque senão vai ficar sempre aquela sensação de, putz, fulano tá devendo pra mim, filho da mãe. Ou de, ai meu Deus, eu tô devendo pra fulano, mas eu não sei nem quanto, porque eu não lembro quanto que eu gastei. E aí é horrível você sentir que você também tá devendo pra outros. Então... de repente até alinhar uma data pra falar sobre isso, né? Todo dia 3 a gente pega todas as contas e faz o rateio. Exato. E aí isso vai depender até das datas de salários, né, de cada um. Tem um que ganha no começo do mês e tem outro que ganha no final do mês, tem um que ganha picado. Também entender, né? Às vezes vai ter um que vai falar, putz, eu não consigo pagar essa conta que vence no dia 10, porque eu só ganho no dia 20. Mas tem um que ganha dia 5, então de repente esse que ganha dia 5 paga essa conta e depois acertam depois. Tudo tem que ser muito conversado, né? Esse controle tem que ser muito bem pensado. E quando é casal, família, tem um outro fator além do controle, do alinhamento de expectativa. Porque não só a gestão de quem está pagando o que, quem está gastando o que, como tá alinhado o extrapolar, né? Tipo, às vezes, se for só amigos, um é gastão e o outro é controlado, ele vai investir cada um. Agora, quando é família, é casal, é importante que os dois, ou quem for a família envolvida, esteja na mesma sintonia para poder, imagina, um tá cheio de dívida e o outro tá investindo, será que não é melhor um ajudar o outro ali e construir em conjunto? Então, também tem que conversar esse lado para que não só o controle, mas como o caminhar do controle e o acompanhar esteja todo mundo alinhado. Muito bom ponto. A gente já viu várias pessoas assim que estavam meio ruim das finanças e os parceiros não sabiam, né? É uma situação até meio tensa para o consultor, assim. Sim, é horrível, já aconteceu de cliente não queria que ninguém soubesse, que estava com dívida e o parceiro não podia saber, né? Tem muita situação assim. Então, bom, a gente já fez um estudo, né, Ana, que acho que no finanças é o terceiro motivo de divórcio nos casais, né? Tá entre o top 5. Então. Com certeza. Então é super importante não só o controle, como esse alinhamento de, sei lá, ideologia, expectativa, de rumo a ser tomado na vida, para que um não seja um peso morto na relação. E também para ter noção disso, né? Não existe esse controle. Às vezes um tá pagando muito mais contas dentro de casa do que o outro e não sabe. E aí fica com essa sensação de, putz, só eu que tô bancando a casa sozinho, mas você não tem nem os valores, você não tem os dados, você não pode nem
chegar num acordo e falar, olha aqui, eu gastei tanto com a casa, você gastou tanto, vamos alinhar, mês que vem você gasta mais. Se você não faz esse controle, você não tem esse argumento, aí você também vai ficar reclamando pro resto da vida, que é o que eu já vi acontecer também. Tem que ter... aplicativo que facilita esse controle, né? E isso, a gente, né, vai dar a dica que é um aplicativo chamado Splitwiser, eu já usei, é muito bom, e você pode usar em qualquer ocasião, assim, vai viajar com os amigos, ou dentro de casa, se você tem, né, mora em república, ou mesmo entre o casal, se cada um tem um gasto diferente, lá você consegue cadastrar as coisas que você gastou, e aí depois ele divide esses valores igualmente para cada um, então você não precisa ficar fazendo essa conta, né? É legal ter isso também numa planilha, tem várias planilhas que fazem, se você quer fazer esse sistema de dividir as contas proporcionalmente, coloca lá uma linhazinha, uma formulazinha tranquila na planilha, ele já faz essa conta automática, você não precisa ficar pensando. Usar a tecnologia a seu favor, né? Às vezes até cartão. Então, lembra aquela dica lá de ter um cartão específico? Então, às vezes, você pode ter o cartão da casa. Então, sei lá, toda vez que for fazer mercado, toda vez que for comprar alguma coisa para casa, compra nesse cartão, porque aí já fica registrado, né? E todo mundo consegue acompanhar a fatura, ou pede adicionais, né, para cada um ter o seu, mas cair na mesma fatura. Enfim, tem várias coisas que podem ser feitas para facilitar. O importante é ter essa organização bem pensada, porque nesse caso, se não controlar, ferrou. Exato, ou seja, não há motivos para ser descontrolados. Agora não tem mais motivos para não se controlar, seja fazendo a sua planilha personalizada, pegando dicas dos aplicativos, o importante é ter essa gestão. Por isso, compartilhe esse episódio com todo mundo que você quer que fique controlado também. Afinal de contas, se todo mundo controla, vai ter mais dinheiro para investir ou para comprar o presente para você. É isso que a gente quer, ser mimados. Certo? Também fica aqui o nosso pedido. É sempre muito legal quando a gente vê a participação de vocês e a gente recebe várias dicas lá no nosso Instagram, então pode mandar sim a sua sugestão de episódios, complemente aqui o nosso bate-papo e, claro, qualquer dúvida pode mandar lá, que a gente gosta bastante, certo? Então, Ana, muito obrigado pelo bate-papo e você que ouviu até aqui também, muito obrigado e com certeza até breve. Obrigada, Gu, obrigada, gente, e até a próxima.